Fala galera, hoje eu vim trazer para vocês alguns conceitos que são de extrema importância e que acontecem diariamente aqui no Nasdaq, que são eles, primeiramente, como marcar uma estrutura da maneira correta, o segundo seria o break, o terceiro, visão de manipulação contra a tendência, e o quarto seria o choque de fluxo e uma execução que aconteceu no dia de hoje usando esses quatro conceitos aqui no Nasdaq. Então se liga aí no racional. Primeiramente, galera, para a gente entender aqui como funciona, a gente tem que entender como marcar uma estrutura. Então, dentro do nosso operacional, uma estrutura ela só é válida a partir do momento que o mercado ele retorna ali no time frame que você está analisando, retira uma liquidez e quebra o topo. Do contrário, esse fundo aqui tende a ser um fundo fraco, um fundo de manipulação, certo? E assim como a gente tem aqui um fundo fraco, um fundo ali de indução, muitos operadores vão considerar aqui essa virada sendo válida, então acaba buscando por operações de venda nessa região de oferta. Porém, essa região de oferta, galera, a gente conhece como SMT, porque a partir do momento que o mercado conclui o ciclo, essa ponta tende a ser uma ponta de indução. Então, como o mercado ele realizou o choque nesse movimento, muitos operadores entram vendidos nesse ponto, o preço acaba atravessando a zona. Por quê? Porque tem muita liquidez. Muitas pessoas entram com ordem de venda aqui, stop acima, o que gera liquidez e normalmente a gente vê aquele candle agressivo, aquele candle que rompe ali com muita intenção um topo ou um fundo ali, depende de como está a narrativa. Então, basicamente, esse candle gigante aqui não é o institucional comprando, e sim o stop do varejo, o stop da maioria sendo acionado. E quando a gente tem um movimento como esse ponto de oferta a gente conhece como um break, tá? Por quê? Porque era um order block vendedor, para a grande maioria, que foi quebrado com imbalance e a gente usa essa região como região de reteste para o mercado dar sequência no movimento comprador. Então, essa mesma região aqui ela se transforma num break, muito parecido ali com aquele conceito lá da análise técnica, né, que é a tal da troca de polaridade. A diferença desse conceito de break para aquele é que aqui a gente quer ver realmente a intenção do varejo, ou seja, a gente quer ver um choque que todo mundo esteja vendo e a zona de oferta. Então a gente sabe exatamente qual é o topo de reteste válido para o mercado dar continuidade, porque senão fica um pouco subjetivo, você vai marcar todo o topo ali de reteste ou todo fundo. E com esse conceito, você acaba ali refinando a sua região. Então, a partir disso, olha só a movimentação que eu tive aqui no dia de hoje, galera. Primeiramente, aí a gente está com uma alta histórica, uma expectativa ali da continuidade do movimento de alta aqui no Nasdaq, e aqui a gente consegue ver exatamente isso, aonde o preço havia retirado essa liquidez, deixa eu botar um pouco para o lado aqui, onde o mercado havia retirado aqui essa liquidez, quebrado esse topo, colocando para mim um topo válido no gráfico de 15 minutos, beleza? A partir disso, vocês conseguem ver que aqui, dentro desse movimento, a gente não teve captura de liquidez. Então, isso aqui é basicamente aquele mesmo desenho que eu fiz ali à direita. É só essa movimentação de continuidade, ou seja, uma estrutura falsa. Porém, muitos operadores vão marcar isso aqui como choque. Então, você começa a unir ali todo o conhecimento que você tem com o pensamento do varejo. Pô, topo histórico, o mercado tem que corrigir, né, o pensamento da maioria. Então, você quer sempre contra essa movimentação. Porém, como o mercado realizou esse choque aqui, galera, olha só exatamente a região que a gente vai ter aqui de oferta. Exatamente esse ponto sendo a região inteira ali de extremo, sendo uma zona de oferta. E vocês conseguem ver que exatamente essa zona de oferta, o mercado simplesmente ignorou a região, passou reto. Olha o tamanho desses candles aqui na região que seria uma região de oferta. Então, como essa região ela foi ignorada com imbalance, pessoal, a gente tem aqui o nosso breaker block, certo? A nossa região de reteste. E lembra desse desenho que eu fiz aqui à direita? Olha só exatamente o que aconteceu no dia de hoje, pessoal. A gente tinha aqui basicamente o mercado fazendo expansão, correção, expansão, correção, que foi nesse caso, e aí ele veio retirar uma liquidez. Então olha só esse desenho para esse desenho aqui da direita. É a mesma coisa, certo? Então quando eu vi esse cenário no dia de hoje, vi que o mercado estava em um topo histórico, que era a expectativa da continuidade do movimento, e vi toda essa explicação que eu passei aqui para vocês, o que que eu fiz? Vim aqui, marquei essa quebra aqui sendo o meu fake boss, tá? Então marquei aqui essa minha quebra sendo um fake boss. Marquei esse fundo aqui com a nossa liquidez dia 1, que a gente conhece, e como a gente estava ali dentro do break, fiquei de olho ali para o mercado me apresentar um alinhamento. Então, o que que a gente estudou no dia de hoje? Estruturas válidas, região de oferta ali que foi ignorada, se transformando numa região de demanda, e agora a gente vai buscar ali a manipulação, que foi exatamente a manipulação desse fundo, desse choque para a grande maioria. E agora vem o quarto passo que eu falei no início, que seria o alinhamento do choque de fluxo. Então, quando o mercado veio aqui e manipulou, eu fui cair no fractal para ver se eu conseguia achar uma zona de demanda, uma zona ali, um choque de fluxo, na verdade. Fui buscar se tinha um choque de fluxo para que eu pudesse pegar ali a minha operação de compra. E aqui a gente consegue ver que não está claro. O movimento aqui não está claro. Então, o que que eu preciso fazer?
cair o fractal e ir buscar o meu alinhamento. Então eu vou mostrar essa operação aqui para vocês, mas é da movimentação seguinte que eu quero falar. A partir do momento que o mercado veio aqui e manipulou aquela estrutura fraca do 15 minutos, a gente pode cair o fractal aqui para o gráfico de 1 minuto, e aqui a gente pode continuar a nossa estrutura do fluxo. Então, exatamente aqui nesse ponto, o mercado reverteu o preço para alta, exatamente nessa situação, onde você poderia pegar a sua operação de compra aqui no reteste, com stop abaixo desse fundo e o alvo exatamente ali na renovação do topo. Porém, galera, essa daqui nem ficou tão bonita assim, porque ficou um movimento bem complexo e não é esse trade aqui que eu quero comentar. Porém, o que eu quero que vocês prestem atenção é exatamente na manipulação que eu expliquei ali à direita. Por quê? Porque se a gente for olhar lá no gráfico de 15 minutos, após o mercado retirar essa liquidez desse fundo e ganhar ali o topo, a gente tinha exatamente o mercado dando sequência ali no gráfico de 1 hora. Então, quando eu vou lá para o gráfico de 1 hora, pessoal, olha só a visão que vocês vão ter aqui dentro. Vocês vão ter exatamente o mesmo movimento. Vai ficar um pouco difícil de ver, porque foi tudo feito num candle só. Mas vocês conseguem ver que aqui o mercado ele fez o fundo, ó, fez o fundo exatamente nesse pavio, renovou o topo, então ele colocou um fundo que seria um fundo válido do LTF, dados os 15 minutos, como a gente viu, porém aqui numa hora, pessoal, é o quê? É um fake também. É exatamente a mesma movimentação, é exatamente o mesmo movimento. Então quando eu vim ali, marquei aquele meu fundo, que seria um fundo válido também ali para manipulação aqui do gráfico de 15 minutos, observei que tinha aqui esse choque, olha só como o institucional é pilantra, né, pessoal? Ele faz você perder aqui induzindo com o choque, e aqui ele faz a mesma movimentação novamente, fazendo um fake choke, indo buscar o quê? Exatamente ali os 50% daquele break que a gente identificou aqui do gráfico de 15 minutos. Então, exatamente aqui quando o mercado veio testar esse 50%, é onde eu posso ir lá para o gráfico de 1 minuto, buscar o meu alinhamento. Então aqui no gráfico de 1 minuto, pessoal, vocês conseguem ver que após ele vir aqui e realizar esse fake choke, tá? E aí que vem um pouco do feeling, tá, galera? Porque nem todo fundo que é forte é um choque, e aí vocês têm que confluenciar com a narrativa, beleza? E a partir do momento que o mercado veio aqui e realizou esse choque de fluxo, pessoal, eu já poderia pegar minha operação direta de compra exatamente aqui nesse OF, nessa região de OF do gráfico de 2 minutos, colocando a minha compra exatamente aqui abaixo desse fundo, com stop ali na mínima, certo? Stop atrás dessa mínima. E aqui que tá o grande lance que eu resolvi gravar esse vídeo. Pessoal, após o mercado fazer o fake choke, mitigar o break, agora trabalhar com esse fundo para esse topo, gerar liquidez, galera, é missão desse topo perder esse fundo. É missão, não pode virar para cima. Então, se virar aqui, galera, vocês podem pegar o trade de olho fechado, porque vai estar extremamente dentro do plano. Você aguardou a manipulação, aguardou a mitigação do break, aguardou o choque de fluxo, aguardou a mitigação da demanda e aguardou também o realinhamento para alta, pessoal, aonde vocês poderiam fazer esse primeiro trade, jogar o alvo lá para cima, e fazer o segundo trade com stop abaixo do próprio choque de fluxo, onde vocês poderiam entrar exatamente nesse candle, no restabelecimento, com stop abaixo desse fundinho e o alvo. Ou vocês podem trabalhar com um alvo de 3Rs, que é o que eu costumo fazer, ou vocês poderiam levar exatamente até a retirada da liquidez externa do movimento, pagando aí um trade reto, exatamente na abertura, às 10h30, um trade sensacional, onde o mercado esticou e fez exatamente a mesma movimentação anteriormente. E aqui vai uma dica, galera, observe o movimento que ocorre no dia mais cedo. Se ele se repetir mais ao longo do horário, no final ali da sessão de Nova York, de Londres, vocês podem ficar ligados que ele tende a repetir o mesmo movimento novamente. Lógico, alinhado com uma narrativa. Valeu, tamo junto e até a próxima.